paz do Senhor a todos os meus irmãos. A minha saudação a todos vocês. Quero nessa noite vos trazer uma palavra de Deus, que está na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força de Deus. O Senhor nos capacitou, meus irmãos, a nós pregadores, com dons da sua graça. Ele manifestou a sua maravilhosa graça sobre a nossa vida e Ele nos salvou para que nós viéssemos anunciar a sua palavra. A palavra, meus irmãos, do pregador, ela tem um poder criativo. A palavra, meus irmãos, do pregador, ela é libertadora. A palavra, ela é pregada para que os pecadores se salvem e cheguem ao arrependimento. A palavra, meus irmãos, pregada pelo pregador, ela ilumina o entendimento. E ela, meus irmãos, traça um novo caminho para o homem, levando-o a Cristo. A palavra pregada por nós, pregadores, ela tem o poder de Deus. A palavra, meus irmãos, pregada por nós, pregadores, ela fala do próprio Deus. É extraordinário, meus irmãos. Como é bom nós aprendermos, meus irmãos, sobre a Escritura, e Pedro aqui nos dá um conselho: quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força de Deus. Da boca do pregador, meus irmãos, é que é traçada a maravilhosa graça de Deus. E aquele pregador que fala a palavra de Deus, meus irmãos, com os seus lábios tocados pelas brasas do altar, ele vai trazer uma mensagem poderosa. Ele vai trazer uma mensagem, meus irmãos, do coração de Deus para o coração do pecador carente da presença do Senhor. E eu quero vos dizer, pregadores, nenhuma eloquência e nem a profundidade, meus irmãos, do teu pensamento os fará um verdadeiro pregador. Mas eu te digo, o conselho maior que eu tenho recebido nesses tempos é sim, o pregador deve ter uma vida de oração, uma vida de meditação. Se ele tem, meus irmãos, esses dois conteúdos em sua vida, ele será um pregador, um vaso ao ponto do mestre poder lhe usar. Senão jamais. Nem se levante, meus irmãos, se você não tiver esses dois conteúdos, uma vida de oração, uma vida de meditação, fica em tua casa. Mas se você tiver esses dois conteúdos em tua vida, levante em nome de Deus e anuncie a sua palavra. O pregador, meus irmãos, aquele que prega a palavra de Deus, ele estará pronto para ser um pregador, meus irmãos, para que os pecadores possam ouvir a sua mensagem e se voltar para Deus, meus irmãos. E quando ele estiver preparado, meus irmãos, ele também será um vaso, meus irmãos, para uso e para a edificação da Igreja de Cristo na terra. Oremos, meus irmãos.
para que seja acesa, meus irmãos, a fogueira, as brasas vivas, volte para os púlpitos, para que possamos anunciar a palavra do Senhor no poder do seu Espírito Santo. O pregador, meus irmãos, ele não pode perder esse hábito, meus irmãos, de estar sempre com a sua chama acesa, meus irmãos, na lenha, meus irmãos, da presença de Deus, para que possa anunciar a palavra do Senhor em todos os momentos. O pregador, meus irmãos, aquele que se põe de joelho, ele vai se passar-se de um homem comum para ser usado pela extraordinária graça de Deus. A pregação, meus irmãos, do pregador, meus irmãos, ela tem que ser traçada desde o coração de Deus, escrita até o teu coração, para que você traga o coração do povo e você terá uma mensagem poderosa sem precedentes. Porque agora você não fará ou não falará sobre a sabedoria humana, mas sobre a autoridade do Espírito Santo. O pregador, meus irmãos, ele é um vaso pronto para uso do seu mestre. Abrimos nosso coração para que Deus possa nos usar, para que a unção dele seja sobre as nossas vidas. O pregador, meus irmãos, ele tem que se preocupar em dar o pão quentinho aos sedentos de fome pela palavra de Deus. O pregador, ele deve fazer uso da poderosa palavra de Deus para convenções dos pecadores, meus irmãos, e preparar-se para a edificação dos santos. Deus nos chamou para isso. Deus nos outorgou, meus irmãos, essa responsabilidade. Então tomamos esta responsabilidade como os verdadeiros homens de Deus. Que a graça de Cristo, ela seja sobre a tua vida, sobre a minha vida, que possamos anunciar o Evangelho em tempo e em fora de tempo, sobre a inspiração, sobre a unção da graça do Espírito Santo, que virá sobre a nossa vida e nos fará corajosos para anunciar a mensagem de Deus a este mundo e aos quatro cantos desse mundo. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, ó pregador, sobre a sua vida, ó pregadora, que anuncia a mensagem de Deus. E guarde esse conselho: quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva na força de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, agora e sempre. Amém e amém.